Que privilégio poder partilhar com você nesta noite, do dia 14 de junho de 2020, a preciosa palavra de Deus. Eu convido você para abrir comigo a sua Bíblia, por gentileza, no livro de Apocalipse, capítulo 3, e nós faremos a leitura dos versos 14 ao verso 22. Apocalipse, capítulo 3, versos 14 a 22. Lido o texto, por favor, mantenha sua Bíblia aberta para acompanhar comigo a exposição deste texto. Carta à igreja em Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa nenhuma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino há quantos anos? Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, como eu venci, sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. O tema que eu quero partilhar com você é este: ouça o que o Espírito diz à igreja. O apóstolo Paulo esteve na cidade de Éfeso nos anos 56, 59 da era cristã. Ele fica ali 3 anos, na capital da província da Ásia Menor, e nesse tempo Paulo planta igrejas em toda a província: Esmirna, Pérgamo, Tiatiro, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colossos e Herápolis, enviando mensageiros, e toda a província é evangelizada, e igrejas são plantadas em toda aquela região. No final do ano 59, o apóstolo Paulo vai para a cidade de Jerusalém levar uma oferta aos pobres da Judéia e é preso. E ele fica 2 anos preso em Cesareia, por volta do ano 59, 60, quando ele é levado para Roma, preso, e fica em Roma preso nos anos 61, 62. Paulo sai dessa prisão, faz possivelmente a sua 4ª viagem missionária, e então é preso a 2ª vez, e isso por volta dos anos 66, 67, depois do incêndio de Roma, no ano 64. Você bem conhece a história dos imperadores romanos que governaram o território de Israel e o mundo daquela época, desde Júlio César, César Augusto, Tibério César, Calígula, Cláudio, Nero, Tito Flávio, Vespasiano, Domiciano. E agora nós estamos falando do governo de Domiciano, que vai do ano 81 até o ano por volta de 96, 97. E é nesse período de Domiciano que João, então apóstolo e pastor da igreja de Éfeso, é deportado para aquela colônia penal
de Patmos. E é aqui, quando ele está na ilha de Patmos, que ele recebe a revelação de Jesus Cristo e escreve o livro de Apocalipse. E é daqui que o Senhor Jesus Cristo ordena ele a escrever e mandar cartas às igrejas da Ásia. E a última igreja que recebe carta do Senhor Jesus Cristo por intermédio de João é a igreja de Laodiceia. Você bem sabe que Laodiceia ficava na região do vale do rio Lico, uma região muito fértil da Ásia Menor, hoje ainda uma região muito fértil da Turquia asiática. Naquele vale, onde passava o rio Lico, ficavam 3 cidades: a cidade de Laodiceia, a cidade de Colossos e a cidade de Hierápolis. Esta cidade de Laodiceia tinha sido fundada 250 anos antes de Cristo. Era uma cidade muito rica, que tinha passado com a região metropolitana por um grande terremoto nos idos do 46 depois de Cristo, e as outras cidades, maiormente Colossos, tinha sido devastada e nunca tinha sido reconstruída. Mas Laodiceia era uma cidade tão rica, tão opulenta economicamente, era a cidade dos banqueiros, era a cidade dos endinheirados, que a cidade se reconstruiu com os próprios recursos. E nesta cidade, uma igreja foi plantada. Quando o Senhor Jesus Cristo manda carta às 7 igrejas, é curioso que Jesus elogia a igreja de Esmirna, Jesus elogia a igreja de Filadélfia e não tem nenhuma censura para essas igrejas. Jesus elogia a igreja de Éfeso, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, tecendo também comentários de reprimenda àquelas igrejas. Mas curiosamente, para a igreja de Laodiceia, Jesus não tem nenhuma palavra de elogio, nenhuma palavra de destaque, mas só tem palavras de censura. E é aqui que eu gostaria então que você e eu parássemos para fazer algumas análises do nosso próprio coração. Porque de todas as igrejas da Ásia, a que tinha melhor autoavaliação era a igreja de Laodiceia. Essa igreja se olhava no espelho e não via nenhum defeito nela. Essa igreja fazia uma autoavaliação e dava nota máxima para si mesma. Esta igreja estava bem aos seus próprios olhos e talvez até aos olhos da sociedade. E é para esta igreja, como para todas as demais, que Jesus dá uma palavra no final: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E eu estou pensando não numa igreja institucional, eu não estou pensando propriamente na igreja presbiteriana de Pinheiros, ou a igreja presbiteriana de Belo Horizonte, ou de Brasília, ou de Recife, ou de Manaus, ou de Vitória. Eu estou pensando em você. Eu estou pensando em mim, eu estou pensando em nós. E à luz do texto lido, eu quero observar 7 coisas de destaque. Primeiramente, a apresentação de Jesus. Jesus se apresenta assim: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Jesus demonstra autoridade para escrever aquela igreja, porque ele é a última palavra de Deus, ele é o ômega, ele é o amém. Deus se revelou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, mas agora ele nos revela pelo Filho, e o Filho é a última revelação de Deus, é a última palavra de Deus ao seu coração. Vale a pena e é preciso ouvi-lo. Mas ele é a testemunha fiel e verdadeira, porque ele é aquele que fala e cumpre o que diz, e ele é aquele que faz e ninguém pode impedir a sua mão de fazê-lo. E ele é o princípio da criação de Deus, no sentido de que foi ele quem trouxe à existência todas as coisas que existem, e ele, sendo ele o criador do universo e o onipotente Deus, ele pode fazer um milagre hoje na sua vida e na sua história. É assim que ele se apresenta. Mas em segundo lugar, além da apresentação, vem o conhecimento pleno dele. Confira comigo aí o versículo 15. Eu conheço as tuas obras, que nem és frio,
nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. O Senhor Jesus Cristo se apresenta a todas as igrejas com esta palavra, como estribilho: eu conheço, eu conheço, eu conheço. E ele está dizendo: eu conheço as tuas obras. Não adianta você fazer uma avaliação assaz otimista de você mesmo. Não adianta as pessoas rasgarem desabridos elogios a você, enaltecendo você, porque você não é quem você pensa que você não é quem as pessoas dizem que você é quem Jesus diz que você é. E ele diz: eu conheço as tuas obras. Quando Jesus diz: eu conheço as tuas obras, é claro que então não há motivos em nós para nos enaltecermos, para nos ensoberbecermos, para termos qualquer jactância espiritual, porque Ele conhece aquilo que nós fazemos, Ele conhece aquilo que nós deixamos de fazer, Ele conhece aquilo que nós falamos, e Ele conhece até mesmo aquilo que nós cogitamos secretamente no nosso coração. E quem de nós ousaria se autopromover diante daquele que nos conhece? Mas quando Jesus diz para aquela igreja: eu conheço as tuas obras, ele já faz uma censura. Eu conheço e sei que tu não és nem frio, nem quente. E aí já tem um diagnóstico, porque Jesus está pegando exatamente o gancho da realidade geográfica daquela região metropolitana, porque em Hierápolis estava fontes de águas termais, e em Colossos estavam fontes de águas frias, e ambas eram terapêuticas, mas as águas que chegavam lá em Laodiceia, vinham das montanhas por meio de aquedutos e chegavam mornas, e Jesus está dizendo o seguinte: você não é nem fria, com terapia para aqueles que tomam banhos, e nem também quente, como as águas que chegavam em Hierápolis, tu és morna, e águas tépidas não servem para terapia, e nem mesmo para beber. Com isso, Jesus está denunciando que aquela igreja era apática, árida, insossa, uma vida sem comprometimento com a vibração e o calor espiritual. É hora de você examinar o seu próprio coração diante desse conhecimento perscrutador do Senhor Jesus Cristo. Quem é você? O que Ele sabe a seu respeito? Qual o diagnóstico que Ele tem nas mãos sobre a sua vida? Mas notem comigo que depois do conhecimento, então vem o diagnóstico dele nos versos 16 e 17, confira aí. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa nenhuma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Você bem sabe, e já deve ter lido sobre isso, ou escutado algum sermão sobre isso. Laodiceia era uma cidade muito rica, uma cidade abastada, e naquela cidade algumas coisas tinham que eram o seu cartão de visita. Primeiro, aquela cidade era a cidade dos banqueiros, era a cidade dos endinheirados, era a cidade que se orgulhava do muito ouro que ela possuía. Segundo, a cidade de Laodiceia era o centro têxtil mais desenvolvido da Ásia. Havia muitas fábricas de roupas, de tecidos. Havia uma lã negra que era mundialmente conhecida, produzida lá em Laodiceia. Terceiro lugar, Laodiceia era o centro médico mais avançado da Ásia, mormente nas clínicas de tratamento de olhos. Havia um remédio quase milagroso lá, o pó frígio. E o Senhor Jesus Cristo pega esses três aspectos da realidade econômica e social da cidade para diagnosticar os problemas da igreja.
dizendo: vocês se orgulham da riqueza de vocês, mas vocês são miseráveis e pobres espiritualmente. Vocês se orgulham das fábricas de roupas de vocês, mas espiritualmente vocês estão nus. Vocês se orgulham das clínicas de tratamento de olhos de vocês, mas espiritualmente vocês estão cegos. E quantas vezes, tolamente, nós achamos, porque temos dinheiro, porque temos indústria e porque temos ciência, nós estamos bem espiritualmente. E de repente nós nos enganamos a nós mesmos. Eu quero dizer para você que o pior engano é o auto-engano. É quando nós achamos que estamos bem demais e Jesus, olhando para nós, faz um outro diagnóstico e diz: não, você está numa situação de calamidade, de miséria, de pobreza, de nudez. E tem mais, essa apatia espiritual que você está levando está provocando náuseas em mim. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Talvez a honestidade do diagnóstico é muito importante, porque se você erra no diagnóstico, você vai errar no remédio, e errando no remédio, você vai errar na cura. Diante disso, há uma quarta verdade que eu gostaria de trazer ao seu coração à luz desse texto, que é um conselho de Jesus. Olha comigo o verso 18. Jesus começa assim: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Eu me impressiono com Jesus aqui. Isto porque ele se aproxima desta igreja dando um conselho. Jesus está pavimentando o caminho de acesso ao coração daquela igreja, que ao olhar no espelho se sente tão bem, porque Jesus identificou problemas gravíssimos nas outras igrejas, como o problema, por exemplo, doutrinário, na igreja de Pérgamo, na igreja de Tiatira. Jesus identificou perigos doutrinários querendo entrar na igreja, como identificou na igreja de Éfeso. Jesus identificou problemas morais gravíssimos em Pérgamo, em Tiatira e em Sardes. Jesus identificou perseguição religiosa em Éfeso, perseguição política lá em Pérgamo. Quando Jesus olha para a igreja de Laodiceia, não tem denúncia de falsa doutrina, não tem denúncia de falsos apóstolos, não tem denúncia de doutrina de Balaão, nem de Jezabel, nem dos nicolaítas, não tem denúncia de Jesus de problemas morais, não tem perseguição atingindo a igreja, nem política, nem religiosa. A igreja financeiramente está de vento em popa. A igreja está em paz na sociedade, marcada já por perseguição. Era uma igreja que dava nota máxima para si mesma. Então Jesus quer encontrar acesso ao coração daquela igreja e gentilmente ele começa com um conselho: aconselho-te. Aconselho-te. Mais do que isso, Jesus se apresenta como uma espécie de mascate espiritual. Ele tem um produto para vender e o preço é de graça. E desta maneira, Jesus Cristo está dizendo para esta igreja algo da mais alta importância. E aqui eu quero levantar algo crucial com você, mas crucial com você. A igreja de Laodiceia estava tão bem com ela mesma, e tão bem aos olhos da sociedade, que tudo girava em torno dela, para ela, para o bem-estar dela. A ponto de, no verso 20, Jesus está do lado de fora da igreja, querendo entrar na igreja. E a igreja, nem sentindo necessidade de Jesus, estava
percebendo isso. Ela precisava dele e ele estava do lado de fora. Nós podemos reunir para nós mesmos, cantar para nós mesmos, pregar para nós mesmos, ofertar para nós mesmos. E nós sermos um fim em nós mesmos. Jesus se apresenta para esta igreja como resposta para os seus problemas. Está dizendo o seguinte: olha, você que está aí apática, você que está perdendo o fervor, você que perdeu o entusiasmo, você que já botou a vida espiritual no piloto automático, você que já está aí vivendo, achando que está tudo muito bem com você, mas tudo é mecânico, nada disso acontece mais para queimar o seu coração, para trazer brilho nos seus olhos, para aquecer a sua alma, pois eu sou o remédio para você. Eu te aconselho que tu compres de mim, que tu compres de mim, que tu compres de mim. Sou eu a solução. Quantas pessoas buscando fervor espiritual, experiências arrebatadoras em outras fontes, correndo atrás do misticismo, do sincretismo religioso, e Jesus está dizendo: eu quero que você se volte para mim, eu sou o seu remédio, eu sou a solução para restaurar a sua vida espiritual. Louvado seja Deus, porque Jesus é a resposta para a igreja. Mas ainda, quinto lugar, depois que Jesus Cristo dá esse conselho, ele faz um apelo para a igreja. Um apelo. Veja comigo o verso 19. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Esta ordem, ela vem num tom de apelo. Jesus está dizendo: eu estou repreendendo você, eu estou pegando firme com você, porque eu amo você, eu não desisto de você, eu não morri para gerar uma igreja apática, eu não fui para a cruz para gerar uma igreja insossa, eu não fui para a cruz para gerar uma igreja ensimesmada, e então eu estou repreendendo você, porque eu amo você, mas agora eu tenho um apelo a fazer: sê, pois, zeloso e muda a tua vida, muda a tua conduta, muda a tua postura. Não há outra saída para a igreja a não ser se voltar para o Senhor. E arrependimento é exatamente isso. É quando você reconhece que errou, é quando você tem tristeza pelo fato de você ter errado, e quando você volta a sua face para aquele para quem você tinha virado as suas costas. Volta para o Senhor. Você que está afastado da igreja, ou você que está na igreja, mas está árido, seco, a sua vida há muito tempo não sabe mais o que é ter prazer na leitura da Bíblia, o que é mais ter prazer na oração, o que é ter alegria em escutar a palavra de Deus. Talvez você está gastando o seu tempo todo nessa quarentena, assistindo séries e mais séries, filmes e mais filmes, coisas e mais coisas, televisão e mais televisão, notícia e mais notícia, e você não tem pegado a sua Bíblia, você não tem buscado a face de Deus, o seu coração não arde pela presença de Deus, os seus olhos não brilham mais por causa das coisas de Deus. Deus está dizendo para você nesta noite: sê, pois, zeloso e arrepende-te, e arrepende-te.